Olá, meu nome é Karina, sou mestranda em Educação na UniOeste Cascavel, Paraná. Estou aqui hoje para apresentar para vocês a teoria de John Dewey a partir dos exemplos das suas obras. John Dewey, ele foi um autor que foi muito importante para a educação e por isso que eu trago eles para vocês hoje. A partir da leitura dos textos dele, é possível perceber muitos exemplos pedagógicos que o Dewey ele buscou trazer para as pessoas que estavam lendo a sua obra, né, com essa preocupação pedagógica. Então, de início, vamos abordar o que seria a educação para o Dewey. Para ele, a educação é uma necessidade de vida. Por quê? Ela é que vai dar continuidade à vida. Sem educação não tem como haver vida, porque vida se reconstrói, ela é um processo contínuo de reconstrução e continuidade. Então, por que a educação faz parte deste processo? Para que haja essa reconstrução, essa continuidade, é necessário haver transmissão dos conhecimentos dos mais velhos para os mais novos. Então, como que se dá esse processo de transmissão? A partir da educação, seja ela formal ou informal. Porém, os conhecimentos científicos somente seriam possíveis de transmissão de uma geração para outra a partir da educação formal. Então, por isso, Dewey traz a importância da educação formal. Dewey, ele traz o porquê dessa necessidade da vida. Então, ele traz justamente essa diferenciação entre os seres vivos e os seres inanimados, aqueles que não possuem vida. O primeiro exemplo que ele traz é de uma pedra, que se ela recebeu uma pancada forte e ela tem resistência para resistir a essa pancada, é muito provável que haja pouca alteração em sua forma. Porém, se a pedra receber uma pancada muito forte e não resistir à sua força, então ela pode se dividir em várias pedras menores. Essa pedra, agora dividida em vários pedaços, ela não busca reagir contra a força que está sobre ela, que está operando sobre ela, como a força da pancada. E também a pedra, ela não vai utilizar-se dessa força da pancada para dar continuidade à sua ação de pedra. Então, a diferença entre uma pedra e um ser vivo é que o ser que tem vida, ele utiliza-se das forças que estão disponíveis a partir das suas condições para tentar reconstruir-se, para manter-se vivo, manter a sua vida. No caso de um ser vivo que recebeu uma pancada, essa pancada, dependendo da força, ela pode até esmagar esse ser vivo. Porém, esse ser vivo ele tem a capacidade de reconstruir-se, de esforçar-se para manter a sua vida. E caso não seja possível a continuidade da vida desse ser vivo a partir da sua luta, do seu esforço em reconstruir-se, em manter-se vivo, acontecerá o que acontece para todos os seres vivos, a morte. Se esse ser vivo ele consegue regenerar-se, ele consegue reconstruir-se, é a partir desse esforço que ele adquire a partir dos meios que ele cresce, que ele dá continuidade à sua vida e ao meio. Por essa interação entre o meio e o ambiente em que o ser vivo está inserido. Entendendo essa diferenciação entre seres vivos e inanimados que o Dewey traz, ele parte agora para
a exemplificação da importância da educação para a vida. Dewey traz que, a não ser que aconteça uma epidemia ou uma pandemia em que acabe com todos os seres vivos do planeta, a vida pode reconstruir-se a partir das pessoas, porque uma geração passa os conhecimentos para a outra. A geração dos mais velhos passa para os mais novos. E assim é que acontece esse processo de transmissão do conhecimento dos adultos para as crianças. Essa transmissão dos conhecimentos é necessária para que não se percam os conhecimentos já adquiridos pela humanidade, para que evite-se o esforço de buscar conhecimentos que já foram adquiridos e de pisar na mesma tecla. A partir dos conhecimentos que já foram elaborados, as pessoas busquem novos conhecimentos, que a sociedade progrida e que haja desenvolvimento e crescimento das pessoas e da sociedade. Assim, o Dewey traz que uma criança abandonada, que não recebe essa orientação, ela não é capaz nem mesmo de se alimentar, porque até o processo de alimentação ele deve ser ensinado, ele deve ser aprendido. Nós não sabemos, como pessoas, alimentar-nos sozinhos. Então, qual seria a forma ideal de transmitir esses conhecimentos? Como já foi dito no início deste vídeo, a partir da educação formal, dos conhecimentos científicos. Então, na escola, seria prioridade para a teoria do Dewey relacionar os conhecimentos científicos com a vida cotidiana dos alunos, porque ele está inserido em uma realidade social, em uma vida social, não apenas individual. Então, a escola e a vida do aluno devem ser associadas. Tudo que a criança utiliza-se naquele momento na aula, em sua vida particular ou social, ela é decorrente do progresso científico, da ciência, da tecnologia, enfim, ele é um processo histórico de busca de conhecimento, de desenvolvimento. Então, ela deve conhecer esse desenvolvimento, ela deve conhecer todo esse processo, todas essas questões que envolvem aquilo que ela convive todos os dias. Deste modo, Dewey traz, por exemplo, a eletricidade, que é um resultado do avanço científico a partir de vários anos, de várias gerações que foram transmitidos uns para os outros a partir de uma descoberta inicial. A eletricidade faz parte do cotidiano do aluno, ela faz parte do nosso cotidiano, portanto, nós devemos compreendê-la, saber de onde ela vem, incorporá-la nos conteúdos científicos para que a criança também entenda a eletricidade como um avanço científico. E no caso de um bebê, como utilizar-se desse avanço científico para transmissão dos conhecimentos à criança? Dewey traz que os bebês eles têm necessidade de alimentar-se e de dormir, de descansar. Porém, essa necessidade ela deve ser observada pelo seu responsável, seja pela sua mãe ou pelo professor. Contudo, o fato dessa necessidade que o bebê tem e que ele apenas se expressa a partir de choro ou risos, ela não deve se tornar uma rotina que não seja programada, ou seja, que não haja uma rotina que considere o seu desenvolvimento. Não é a todos os momentos que o bebê está chorando
que deve ser alimentado, assim como não é todos os momentos que o bebê não está bem que ele deve manter-se dormindo ou que o adulto responsável tenha que o fazer dormir. Mas esse responsável pelo bebê, ele deve buscar esses conhecimentos que já foram adquiridos pela humanidade para o desenvolvimento da criança. Então, ele vai buscar, por exemplo, nos conhecimentos de um pediatra. A pediatra, ela tem esse conhecimento, ela estudou para conhecer o desenvolvimento da criança. Então, ela vai orientar o adulto responsável por este bebê à alimentação e ao sono, a rotina de dormir adequada para ela. Então, é necessário observar estas condições. Se apenas é uma condição de alimentação e sono necessários para o desenvolvimento da criança, ou trata-se de um excesso de mimos, ou ainda de um bebê que observou que as suas atitudes, o seu choro, algumas ações que ele toma, podem influenciar nas ações dos adultos, e mesmo com a sua comunicação apenas por meio de gestos e balbucios ou choro e riso, a criança ainda consegue associar as suas ações com as ações dos adultos que estão ao seu redor. Mas ela pode aproveitar do momento e chorar toda vez que ela quer que alguém a pegue no colo. E neste caso, o Dewey traz que uma criança que fica sempre no colo, ela é impedida de desenvolver-se integralmente, porque os seus movimentos restringem-se, as suas capacidades elas ficam limitadas, porque ela não pode explorar o ambiente e os meios. Ela restringe-se ao colo da pessoa. Para as crianças que são um pouco maiores, elas devem ter a vontade, o desejo e o interesse em aprender. Deste modo, o Dewey traz o exemplo de um cavalo, que nós podemos levá-lo até a água, mas não podemos obrigá-lo a beber. E também que pode-se prender um homem em um presídio, porém não pode-se obrigá-lo ao arrependimento. Deste modo, também a educação das crianças. O professor pode orientar a criança, porém a vontade, o desejo e o interesse em aprender deve sempre partir do aluno, da criança. Ela não deve ser uma vontade e um interesse imposto, mas deve ser espontâneo. Dewey ainda traz que nós podemos afastar uma criança do fogo a partir de um tom de voz áspero, autoritário, ou apenas de um puxão, ou a afastá-la rudemente das chamas, para que ela não se queime. Porém, não haverá ali uma atividade mental pessoal da criança, ou seja, não haverá reflexão. A criança não irá compreender por que ela deve afastar-se do fogo, e sempre acreditará que o fogo é algo ruim, que deve manter-se afastada. Por isso, o Dewey ele traz que toda ação da criança ela deve ter uma significação, ou seja, a ação deve ter um significado para a criança. Ela deve compreender o que ela está fazendo e o porquê ela está fazendo. Outro exemplo que Dewey traz é de uma criança que sempre inclina-se para uma autoridade. Se essa inclinação ela não tiver significado para a criança, ela vai ser apenas uma ação mecânica e automática. Portanto, não haverá significação para a criança. Outro exemplo ainda que o Dewey traz desta questão da significação, uma criança que ao sentir fome chora na presença de um adulto e que esse adulto corresponde às suas necessidades ao preparar-lhe o alimento em sua presença, essa criança ela pode, no primeiro momento, em sua primeira experiência, continuar o seu choro
até sua fome ser saciada, até receber este alimento. Porém, em uma próxima experiência em que ela começar a chorar devido ao seu estado de fome e necessidade de alimentação, ela pode associar as suas ações com as ações do adulto e que, ao perceber que o adulto pegou o alimento e está preparando na sua presença, a criança já não mantém o choro contínuo, pois ela entende que o alimento que o adulto está preparando, ele vai ser destinado a ela, ele vai ser preparado para saciar a sua fome. Deste modo, há uma significação para a criança. A partir da sua necessidade, ela consegue associar e compreender as ações dela e dos adultos, das pessoas que estão ao seu redor. E qual então a diferença entre um estímulo meramente físico de uma atividade mental pessoal? Dewey traz que o ato mental é uma ação refletida. Por exemplo, se eu tropeço em uma pedra e apenas a chuto para que ela vá para o lado, eu ajo de uma forma meramente física. Ao contrário, se eu tropeçar em uma pedra e pensar que outra pessoa pode vir a fazer o mesmo, então eu posso pegar essa pedra e retirá-la daquele local, de modo que ninguém mais possa tropeçar naquela pedra. Essa é uma ação inteligente, pois ela é realizada a partir da significação que tem aquele objeto, no caso, a pedra. Deste modo, a mais importante atitude a ser formada que o Dewey traz é o desejo de aprender, de continuar a aprender sempre. Que outro exemplo que ele traz sobre essa continuidade de aprender a partir das experiências que nós já temos, que nós já possuímos, é de uma criança que observou uma chama, a luz de uma chama, e sentiu-se impulsionada por ela, sentiu-se atraída por esta luz. A significação da chama não é apenas a sua luz, mas o seu poder de queimar se for tocada. Deste modo, se a criança já possui experiências anteriores que foram significativas para ela, e não apenas como o primeiro exemplo que nós demos neste vídeo, em que ela foi afastada rudemente por um adulto, mas que houve, pelo contrário, uma significação, que houve uma reflexão, uma experiência educativa para essa criança, ela vai poder associar as suas experiências passadas com as novas experiências. Então, ela vai observar essa chama, vai sentir-se atraída, porém, ela não vai tocá-la, ela não vai ir até essa chama com o intuito de tocá-la, mas ser ela uma fonte de luz e calor. E deste modo, ela faz um uso racional do fogo. Ela utiliza-se daquele calor, daquela luz para o seu benefício e posteriormente ela pode utilizar-se para futuras experiências. Deste modo, a linguagem ela se torna muito importante para o processo de aprendizagem da criança, porque é a partir dela que a criança ela vai adquirindo significação das coisas e dos objetos, bem como das ações partilhadas por todos. É a partir da linguagem que os conhecimentos serão transmitidos às crianças, às futuras gerações. Ela é de extrema importância. Então, tudo aquilo que já foi adquirido, ele é transmitido por meio da linguagem, seja uma linguagem escrita, falada ou demonstrada. E a partir da linguagem é que as coisas vão ter significação para as pessoas. Somente em experiências partilhadas ou em uma ação em conjunto é que as coisas elas adquirem uma significação. Ou seja, ela não é algo que vai beneficiar apenas a si,
mas ela vai beneficiar a todos, é uma ação social. E assim, só se consegue essa mentalidade social de conjunto, de trabalho em conjunto, a partir de uma relação consciente do indivíduo, dos materiais que ele está utilizando, das ações que ele está efetivando. Essa ação consciente é que proporcionará o desenvolvimento social, ou seja, essa possibilidade de progresso, de continuidade e de renovação da vida. E é neste momento que nós voltamos à questão inicial deste vídeo, que é a necessidade da educação para a vida. Nesse vídeo, eram esses os exemplos que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Se você gostou deste vídeo, ajude o nosso canal Estudos sobre Educação. Assim que possível, estaremos disponibilizando vídeos sobre os nossos estudos. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos que serão postados e ser notificado. Um abração e até mais!